Olá, eu sou a professora Márcia Peterman e estou gravando esse vídeo para demonstrar para vocês a utilização da ferramenta Formatar como Tabela. Então, eu tenho aqui uma planilha de exemplo, vou selecionar toda ela, ou seja, onde estão os dados, e vou escolher essa opção, Formatar como Tabela. Aqui eu tenho várias cores, clara, média e escura, que eu possa utilizar. Então, eu vou escolher uma delas. Vai aparecer para mim uma confirmação de qual é o intervalo. Então, aqui já mostra para mim que o intervalo é de A1 até o G15, porque eu já selecionei anteriormente. E aqui mostra que a minha tabela tem cabeçalhos, ou seja, que eu tenho aqui o nome das colunas. Então, essa tabela tem cabeçalhos. Essa informação é bem importante para que a minha tabela seja configurada da forma correta. Vou dar o OK. E ele vai mostrar para mim essas informações já com um tipo de formatação. Então, veja que ele já colocou aqui em verde, aqui está um verdinho mais claro, mas eu posso, de qualquer forma, depois alterar esse tipo de formatação. Bom, além da formatação de cores, o que é importante aqui nessa formatação como tabela são as opções de filtro e classificação. Então, eu tenho aqui, ó, como essa coluna é texto, então, quando eu clico nessa setinha, ele mostra para mim opções de classificação de texto e opções de filtro de texto. Como eu tenho essa informação aqui que é numérica, então ele mostra tipos de classificação numérica, ou seja, do menor para o maior, e filtros numéricos. Aqui eu tenho informação de data, então ele mostra para mim a classificação de datas, né, do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo, e filtros de data. Eu posso utilizar, vou demonstrar aqui, por exemplo, o mês de janeiro, classificar do menor para o maior. Então, ele vai mudar a classificação de acordo com essa coluna e todo o restante vai acompanhar. Né? E vejam que ele mostra aqui, já tem um sinal de que é essa coluna que está sendo filtrada. Se eu usar, por exemplo, uma classificação de data, do mais antigo para o mais novo, do mais novo para o mais antigo, eu vou colocar aqui, ó, do mais antigo para o mais novo. Então, ele já fez, perdão, vou colocar aqui do mais novo para o mais antigo. Então, ele já fez uma classificação da informação mais nova para a mais antiga, e essa primeira classificação já não vale mais. Né? Porque quando eu faço uma outra classificação, ele tira da anterior. E aqui, para demonstrar também, eu vou fazer uma classificação de estados, por exemplo, de A a Z. Então, ele mostra essa classificação. Eu posso utilizar mais de uma classificação, é possível. Aqui na página inicial, a gente tem essa opção, classificar e filtrar, classificação personalizada. Aí sim eu posso escolher várias classificações. Então, eu posso, por exemplo, classificar por estado, de A a Z, e posso depois classificar por mês, por exemplo, de janeiro do menor para o maior. Só que essa situação aqui de classificação, quando eu tenho mais de mais um nível de classificação, só faz sentido se eu tiver, por exemplo, aqui se eu tivesse linhas com estados iguais, porque senão esse aqui não faz muito sentido, porque ele não vai fazer diferença. A classificação vai continuar sendo a mesma, mas é importante saber que existe essa possibilidade de classificar por mais de um nível, ok? Bom, outro item que eu gostaria de mostrar para vocês, quando a gente faz essa formatação como tabela, que ele cria uma guia de contexto. O que é uma guia de contexto? Quando a minha célula ativa está dentro dessa minha tabela, então ele cria essa guia de contexto aqui, ó, design da tabela. Nessa guia de contexto existem alguns grupos, né, algumas ferramentas que podem ser utilizadas, e eu vou comentar com vocês sobre essa, de converter em intervalo, que é quando eu quero deixar a minha tabela no intervalo normal,
ou seja, eu não quero mais que ela esteja no formato como uma tabela. Essas opções de estilo de tabela, onde eu posso escolher, por exemplo, aqui automaticamente ele mostra já os botões de filtro. Eu posso escolher não mostrar, eu não quero esse botão de filtro. Então eu posso escolher mostrar ou não. Eu quero, por exemplo, ter uma linha de totais, então eu crio aqui uma linha de totais, ou não. Então eu posso escolher essas opções. Última coluna, essa última coluna fica destacada. Primeira coluna, essa primeira coluna fica destacada. Então, são opções que eu posso utilizar. E aqui o estilo da tabela, como eu escolhi esse estilo, né, que é o estilo verde, eu posso vir aqui e escolher um outro estilo. Por exemplo, vou colocar esse azul. Então, eu também posso alterar. Importante dizer que essa guia design da tabela só está disponível enquanto a minha célula ativa está dentro da tabela. Se eu clicar fora, eu cliquei fora, ou seja, minha célula ativa está fora da minha tabela, então já não aparece mais para mim essa guia de contexto. Quando eu clico dentro, ele volta para mim aqui a guia de contexto design da tabela. Então, por hoje é só, obrigada e até a próxima.